Olá, meus amigos! Continuando a nossa videoaula de poderes administrativos. Demos uma paradinha para um café, é muito importante essa paradinha. Tá? Essa paradinha, você tem que aproveitar essa paradinha para dar uma respirada, tomar um café, um toalete. Tá? Por que ela é importante? Porque ela quebra a fadiga. Aí você volta com mais ânimo, você aproveita mais, com certeza, você volta aí, né, com nova energia e, claro, a sua produtividade, eficiência e eficácia nos estudos aumentam bastante. Ok? Vamos continuar poderes, né? Ó, a primeira parte nós vimos o quê? Nós vimos aí, tá? Parte introdutória de poderes, aula suficiente para vocês, você não precisa saber mais do que isso. Isso já lhe dá condições de ter um juízo de valor para interpretar qualquer questão de concurso, tá? Vimos, né, o poder vinculado, vimos o poder discricionário, vimos também o poder hierárquico, ok, né? Essa é a primeira parte. Essa segunda parte, nós iremos estudar dois poderes apenas. Tá? Vamos estudar o poder disciplinar e o poder regulamentar. E a terceira parte, que eu vou dar um destaque melhor, destaque um pouco maior, até pela incidência de questões de concurso, nós iremos estudar o quê? Poder de polícia. Poder de polícia nós iremos estar estudando aí na terceira parte. Fechou? Então vamos lá. A segunda parte da nossa aula, são 3 partes aí. Poder disciplinar. Né? Professor, poder disciplinar, o que é isso? Poder de punir. Né? De disciplinar. Como é que você disciplina? Punindo. Tá? O poder disciplinar, na minha opinião, é decorrente do poder hierárquico. Então você tem o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? Poder de comando. Você determina que o sujeito faça tal coisa de tal forma. O sujeito não faz. E aí, vai ficar por isso mesmo? Não, aí entra um outro poder, claro que o direito lhe concedeu à administração pública esse poder de disciplinar. Por qual que é a intenção do poder disciplinar? Manter a hierarquia e manter a ordem, manter a disciplina. Por isso a necessidade do poder disciplinar, ok? Vamos lá. Caracteriza-se pela possibilidade de punir. Então, primeira coisa, cara, as pessoas elas confundem muito o poder disciplinar com o poder hierárquico, né? Cara, hierárquico da burocracia, de chefe, de comando, quem está lá, da hierarquia, né? Punir quem? Esse poder de disciplinar, muita atenção, isso cai muito em prova de concurso, né? Ele vai punir apenas 2 tipos de agentes. Primeiro, o próprio servidor público por infrações funcionais. Tá? Então, poder disciplinar está lá, né? Inclusive, todos os estatutos nós temos lá o capítulo aí das punições, né? Nós temos o capítulo nós temos lá os deveres, o dever funcionais, nós temos aí as proibições, né? Deveres, as proibições, nós temos as penalidades aplicadas, né? Caso venha aí o sujeito desobedecer os deveres e desobedecer as proibições. Então é o que? O exercício do poder disciplinar. Infrações funcionais. E essas infrações funcionais, isso vale a pena ressaltar, todas elas estão devidamente previstas aonde? Nos seus respectivos estatutos funcionais. Outra coisa, vamos lá, né? Particulares ligados à administração. Professor, não entendi. Particulares. O que significa um particular? Significa dizer que aquela pessoa não é um agente público. Aquela pessoa não está vinculada à administração pública. Então, ele é particular. Mas o seguinte, o que acontece? Por uma situação, essa pessoa está vinculada na administração pública por um contrato. Então, é o seguinte, se tem um contrato, você tem uma relação de horizontalidade. Se o contrato tem obrigação para ambas as partes, se o particular ali, naquele momento, não cumprir as suas obrigações, vai entrar o quê? O poder disciplinar para fazer acontecer. Ok, né? Vamos lá. Admite-se que o poder disciplinar decorra do poder hierárquico, claro, né? Para mim isso aí está claro, né? O poder hierárquico, o poder da hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cara não obedeceu, punição na cabeça dele, beleza, né? O poder disciplinar tem a sua base no jus puniente, né? Ou seja, estatal, o direito de punir. Então o Estado tem essa prerrogativa do direito de punir. O poder disciplinar atinge apenas as pessoas que possuem vínculo formal com o Estado. Isso é muito importante, né? Então, olha só. Então, apenas aquelas pessoas que têm um vínculo formal do Estado que está sujeito aí ao poder disciplinar do Estado, né? Aqui nós estamos falando que é de poder executivo. Nós não estamos falando de poder judiciário.
Tá? Nós estamos falando de poder de polícia, aqui estamos falando de poder administrativo, poder disciplinar. Então, para o exercício, tem que ter uma vinculação com o próprio Estado. Né? Vamos lá. É reconhecido pela doutrina como poder discricionário. Sim, eu entendo, né? Eu entendo isso. Né? Por exemplo, você pega aqui a pena de suspensão, por exemplo. Né? A pena de suspensão. Ó, para a aplicação dessa pena de suspensão, né, é até 90 dias. Professor, então é o seguinte, ele é um poder discricionário, né, a aplicação do poder, por quê? Porque tem certa margem de discricionariedade que o gestor poderá aplicar. É claro, tudo de acordo com parâmetros, de acordo com a legalidade, né? Apesar de existência de casos em que é vinculado, previsão legal do tipo de punição e a sua gradação, ou seja, aqui também vai ter que obedecer o quê? A proporcionalidade e a razoabilidade para a aplicação do poder disciplinar. Tá? Previsão legal, ok, né? A principal possibilidade de discricionariedade no poder disciplinar é graduar a punição. Seu uso sempre exige motivação. Então, o que é graduar a punição? De acordo com a proporcionalidade, né? Então, claro, o servidor público ou agente lá cometeu uma infração, ele tem que ser penalizado. Mas ele vai ser penalizado proporcionalmente, tá certo, ao quê? À potencialidade do ato infracional administrativo dele. Ele não pode ser em excesso, né? Nem ele não pode passar a mão, ele tem um dever de disciplinar, né? Então não pode. Agora é o seguinte, uma coisa muito importante, né? Toda vez que a administração pública, preste muita atenção nisso, fazer uso do poder disciplinar, obrigatoriamente ele vai ter que o quê? Motivar os atos, né? Ele vai ter que motivar, ele vai ter que explicar o porquê disso, tá? Tanto de fatos quanto que de elementos jurídicos. Fulano de tal, no exercício de suas atribuições, em tal dia, em tal data, incorreu numa conduta que contrariou os dispositivos tais do Estatuto do Servidor. E por isso, no próprio Estatuto, tem a previsibilidade das seguintes hipóteses de punição. Pronto, vai ter que analisar, inclusive, né, no poder de... Olha só o grau de discricionalidade do poder de disciplinar, né? O poder aqui de disciplinar, né? Por exemplo, no próprio Estatuto, né, ele fala o seguinte, que as penalidades, né, elas serão graduadas, né? Nós teremos o quê? As situações atenuantes, que vão amenizar a aplicação da pena, né? A vida pregressa, não é reincidente, né? E o quê? Em situações que irão agravar. Então, as situações que vão atenuar ou agravar é o quê? É uma exemplificação o quê? Da proporcionalidade, da razoabilidade, da motivação da aplicação da pena. Então, todos os atos no exercício do poder disciplinar, eles necessitam de motivação, né? Então, o poder disciplinar, ele tem um poder de apurar as infrações, quando constatadas, né? Aplicação de penalidades, aqueles sujeitos à disciplina interna da administração, no caso, os próprios servidores ou particulares vinculados a contrato, né? Que pode ser esses dois públicos específicos, né? Particulares com um vínculo específico da administração pública que estão sujeitos aqui ao poder disciplinar. Fazendo aqui um aprofundamento do assunto, né? Então, quando temos a sanção de um servidor público, por exemplo, né, a sanção do servidor público, nós estamos, naquele exato momento, está em campo dois poderes da administração pública. O poder, claro, o poder de disciplinar, né, por quê? Porque ele está contrariando o estatuto, alguma lei, alguma norma, está contrariando aí, tá certo? Algum dispositivo específico e, claro, o poder hierárquico. Por quê? Para aplicar a sanção, tem que ser aquelas pessoas subordinadas ao chefe. Então, aquelas pessoas devidamente ali instituídas para o poder de comando. Então, não é qualquer um que pode aplicar o poder disciplinar. Você vai ter que observar o poder de comando, o poder hierárquico, quem está habilitado para isso, e a aplicação do poder disciplinar. Olha aí como um assunto puxa o outro, não é? Agora, a sanção do particular não tem o exercício, não tem a atuação do poder hierárquico. Por quê? Porque não há uma relação de chefia, de subordinação. É o quê? Uma situação de igualdade, né? Um contrato, um ato de gestão, igualdade. Só que é o seguinte, né? A parte é o quê? Ele o quê? Descumpriu a parte do contrato. Então, neste caso, a administração pública não é uma faculdade, ele tem um dever do quê? De aplicar as penalidades previstas no próprio instrumento do contrato.
E agora, uma outra hipótese de punição do poder disciplinar, que nós temos também, a sanção a particular em geral. Tá? Então, o cara lá, o poder de polícia, aí é o poder de polícia, que é outro poder. Então, particular em geral significa dizer que esse particular em si, ele não tem nenhum vínculo específico com a administração pública. Pelo fato de não ter nenhum vínculo específico, não há de se falar, no caso do particular, mesmo que ele contrariou alguma regra, alguma norma, que ele está o quê? Que vai ser sujeito ao poder disciplinar. Poder disciplinar somente nesses dois casos. De novo, isso cai muito em concurso. Já a sanção do particular em geral, que não tem nenhum vínculo específico com a administração pública, ele vai ser o quê? Ele vai ser ali objeto do poder de polícia, que a gente vai estudar na parte 3 da nossa aula. Né? Fechamos aí esse assunto. E agora, professor, agora a gente vai estudar aqui o poder disciplinar. Só uma comparação entre o poder hierárquico e o poder disciplinar. São coisas diferentes, cara, e os alunos costumam confundir muito. Hierárquico, comando, burocracia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É o quê? Há uma subordinação, chefe e subordinado, entre órgãos e agentes. Órgãos, né? Então nós temos o quê? Um poder de organização dos órgãos, poder hierárquico, né? Então a administração pública vai dizer quem são os órgãos de comando superior, quem são de tático, quem são inferiores. E não só os órgãos, mas os agentes que ali representam, né? Uma ordenação e revisão da atuação de seus agentes. Apenas no âmbito interno, não alcança particulares, é somente o poder interno. Disciplinar. Ele tem apuração de infrações, a área de atuação, aplicação das sanções, claro, que ele contrariou, né? Está sujeito ao poder disciplinar apenas os servidores públicos, porque esses têm um vínculo com a administração pública, e particulares com vínculo específico, ou seja, via contratual, por exemplo, esses particulares aí também estão sujeitos ao poder disciplinar. Pronto, e aí, professor? Cara, de boa, né? Cara, cada situação dessa aí, você tem que entender o seguinte, cara. Como é que eu vou para a prova, cara? Cara, na prova você tem que ter uma formação sólida do juízo de valor. Com essa forma, não tentem, gente, decorar tudo porque é impossível. Então, você tem que exercitar, você tem que ir para a prova com uma formação de juízo de valor. E essa formação de juízo de valor lhe dá a possibilidade para você interpretar e chegar nas alternativas corretas, né? E agora, professor? Agora a gente vai para o poder regulamentar. É o outro poder administrativo que a administração pública tem também, né? O poder de regulamentar. Esse poder de regulamentar é um poder secundário, é uma função atípica do poder executivo. Professor, por que atípica, gente? Porque a função típica de editar leis, né, de regulamentação, cabe o quê? Ao povo, ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo. Só que acontece o seguinte, né? Durante o exercício da administração pública, e até para a aplicação das próprias leis, né, há necessidade de quê? De normas subsidiárias, normas aqui secundárias, complementares às leis maiores. Então, esse poder regulamentar é o quê? É uma prerrogativa da administração para editar atos regulamentares e complementares às leis. Gente, de novo, ó, regulamentares e complementares às leis. Por quê? Porque essa lei aqui, obrigatoriamente, ela vai ter que ser editada, produzida pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo. Fechou? 10, né? A lei nem sempre é autoexecutável. Sim, ela tem contida seus efeitos, né? Ela tem eficácia contida, né? Por que ela não é autoexecutável? Porque necessita de regulamentação. Normalmente, ó. Tá? Cabe à administração criar os mecanismos de complementação. Por isso, né, que sabiamente nós temos o quê? O poder de regulamentação, poder de regulamentar. Né, porque para fazer acontecer a vontade do povo, né? O poder regulamentar é poder de complementar a lei. Não pode alterá-la. Por quê? Porque é inferior. Né? É inferior. Tá? Não pode, cara. O que pode alterar a lei? Somente uma outra lei. Professor, decreto. Cara, decreto altera decreto. Então, nós temos uma hierarquia das normas, né? Nós temos uma hierarquia das normas, né? Aí nós temos uma teoria, né? Aí nós temos uma teoria que diz o seguinte, vou escrever aqui para você, pirâmide de Kelsen, né?
Vou fazer aqui de forma bem resumida para vocês, né? Ó, bem resumida, né? Ó, então nós temos a pirâmide. No topo aqui, ó, nós temos o quê? A Constituição da República Federativa, né? Constituição da República Federativa do Brasil. Aí nós temos leis complementares, né? E nós temos as leis ordinárias, ok? Então aqui, ó, fechou, né? Aí nós temos aqui, ó, depois das leis, né? Ó, aqui, ó, já é o que? Atuação do Poder Legislativo, né? E o que mais aqui? Nós temos os decretos, ó. Temos uma hierarquia, né? Ou seja, né? Um decreto não pode alterar uma lei. Tá? Não pode, decreto. Ó. Depois temos as instruções normativas, ó. Regulamentos. Nós temos o quê? Uma hierarquia que tem que ser dada, né? Então não pode. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ó, o poder de regulamentação é esse aqui. Por quê? Porque é uma função atípica. É uma função atípica. Esse é o poder. Tá? Esse é o poder. Esse é o poder. Tá? Esse é o poder. Voltando aqui. Alterar a lei é abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do legislativo. Exatamente. Então, esse aqui é o poder de regulamentar. E eu falo isso para vocês, cara, porque eu fui gestor, eu fui secretário, então há necessidade de regulamentação. Tá? Há uma necessidade muito grande de regulamentação. Então é o seguinte, o que acontece? Se fosse depender apenas, se falasse, se não tivesse isso, gente, não ia funcionar as coisas, né? Primeira coisa que ia acontecer é o quê? Cara, as normas, não normas primárias, né? Mas essas normas, gente, o que acontece? E se deixasse somente pelo poder legislativo, cara, não ia dar conta. Não ia dar conta, as coisas iam travar. Por isso o poder de regulamentar. A formação ocorre por meio de decretos e regulamentos em via de regra, né? Aí nós temos o seguinte, né? Duas situações aqui do exercício do poder regulamentar. Tá? Nós temos aí, primeiro, né? O de primeiro grau e de segundo grau. Preste atenção, né? Primeiro grau, tá? Com base especificamente no artigo 84, inciso 4 da Constituição. O artigo 84 da Constituição é um artigo importantíssimo que trata do quê? Das atribuições do presidente da República. Então, o que diz o artigo 84, inciso número 4, né? 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Eu sou o professor Lac, coordenador e proprietário da Lá Concurso. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga o seguinte, fazer um curso completaço, um dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da Lá Concurso, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completaço, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo, nesse exato momento, para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Né? Temos 4 cursos oferecendo em nível de Brasil. E além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor Lac, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da Lá Concurso, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí
competitivo. Cara, e investimento, 10 parcelas de R$ 35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? Aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula, ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu, professor Lark, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova.